da série da Glória, a Cova, eu vou explicar para vocês os principais motivadores e atores da crise estratégica. Toda crise empresarial um dia começou numa crise estratégica, que, como eu já expliquei em outro vídeo para vocês, vai migrar para a crise de resultados, que vai migrar para uma crise de liquidez e que vai migrar provavelmente para uma falência ou para uma RJ, que é uma falência disfarçada. No prazo de tempo, ela vai acabar falindo. 95% das empresas do Brasil que entram em RJ falem, ou mais. Bom, eu não posso começar a falar sobre crise estratégica elencando ações sem tocar no principal elemento da causa da crise estratégica, que muitos de vocês vão ficar perguntando, mas o que é o elemento fundamental da crise estratégica? São pessoas erradas. Então tudo começa com a pecinha errada, são pessoas. Imaginem vocês que a gente tem um eixo onde a gente coloca aqui pessoas na gradação de erradas e corretas, e aqui eu tenho um eixo onde eu coloco estratégia entre errada e correta. Quando eu falo de estratégia errada com pessoa errada, evidentemente isso aqui vai dar errado. Quando eu falo de estratégia correta com pessoa errada, isso aqui vai dar errado, vai ter uma performance muito baixa, porque as pessoas são ruins, elas vão conseguir estragar a estratégia por melhor que ela seja. Quando eu falo nesse eixo aqui de pessoas corretas com estratégia errada, você pode até ter sucesso, porque o grupo de pessoas corretas vai arrumar a estratégia, ele vai perceber que não está funcionando e vai dar um jeito de acertar. Então eu tenho ainda uma chance de arrumar a estratégia, apesar dela estar errada no seu nascimento, porque o grupo de pessoas é bom. E quando eu falo de pessoas corretas com estratégia correta, bingo, não tem segredo nenhum. A nossa função como gestor é arrumar a nossa empresa do quadrante que ela estiver para o quadrante que a gente precisa que ela esteja para ter sucesso. E é o que não acontece. Então o principal fator fundamental da crise estratégica das empresas são pessoas, as pessoas erradas. E por que eu tenho pessoa errada? Muitas vezes porque eu tenho um sistema de incentivo mal desenhado, então a gente tem que sempre lembrar, é um casal, pessoas, sistema de incentivo, então as pessoas vão ir na direção do que você incentivá-las. Eu costumo dizer aqui na Excelance, quem só tem dois sistemas de incentivo aqui na empresa, que é bolso e pescoço. Ou você faz certo e ganha no seu bolso, ou você faz errado, não tem resultado, e você tem a sua vida colocada a risco. Projeto Paraná, parar na rua, vai para a concorrência. Só que acontece que muitas vezes os sistemas de incentivo das empresas são mal desenhados. Eles acabam incentivando uma coisa que a empresa não imagina que ela está incentivando, que muitas vezes é a perda de rentabilidade e o início da deterioração do seu quadro. Bom, você tendo a gestão de pessoas e um sistema de incentivo correto e fazendo um sistema correto de gestão disso, é o que a gente vai denominar de sistema de gestão de pessoas, de performance. Muito mais do que pessoas, é de performance, que já foi abordado em outro vídeo nosso sobre meritocracia. Então, o grande tema aqui é ter um sistema meritocrático em funcionamento, onde você consiga ter as melhores pessoas, aquelas que entregam resultado, não é que tem diploma, não é que se vestem bonitinha, é que entregam resultado, mão na massa, e que tem um sistema de incentivo que incentive-as no sentido correto, que é de entregar os resultados que a empresa imagina que ela está querendo atingir. Nós já vamos discutir isso mais para frente sobre sistema de incentivo mal calibrado. Quando você tem isso, a gente consegue fazer com que a empresa tenha sucesso ou chance de fazer seu planejamento estratégico no sentido que ela precisa. Para abordar isso, eu quero falar com vocês sobre um princípio chamado Peter Principle. É um princípio que existe há mais de 60 anos, é muito antigo isso, esse mostra verdadeiro e as pessoas, a maioria, desconhece. O que esse princípio fala? Ele fala o seguinte, por mais que uma pessoa, um profissional, ele tenha merecimento a uma promoção, muitas vezes você, gestor, tem que analisar se você deve fazer. E não é só pelo merecimento. Será que ele tem capacidade para atingir, para atuar num novo cargo de maior responsabilidade, de maior delegações, de maior impacto na organização como um todo? Ele tem essa condição de exercer esse cargo? Muitas vezes o que acontece pelo princípio de Peter é que as pessoas vão crescendo, 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 chega uma hora que ela está no topo da sua competência e ela ganha uma promoção. E de uma pessoa no seu limite de eficiência, de performance, ela passa para incompetente. E aí está o risco da organização. Porque na hora que você movimenta ela para cá, ela começa a dar o resultado errado, ela começa a influenciar da maneira errada a empresa. Né? E aí que a gente vai ver o nascimento do que eu chamo da migocracia, ou é o início do corporativismo.
né? Onde o fraco, ele quer mais fracos, porque ele tem medo de cair. Então ele não quer gente forte embaixo, ele quer gente fraca. E aí começa a construção de uma empresa fraca, de uma cultura fraca, de uma performance ruim. Começa-se aí o erro da crise estratégica. Não é operacional, é estratégica, porque essa pessoa que você começa a colocar numa posição de poder, de responsabilidade, é ela que vai tomar as suas decisões estratégicas no futuro. Uma pessoa fraca sem condição. Começou aonde a crise estratégica? Lá atrás, quando você não soube fazer o sistema de gestão de pessoas e performance e deixou pessoas fracas subirem por causa de coração, de emoção, da amigocracia ou do corporativismo. Bom, o que acontece com isso, de consequência para a sua empresa? Você começa a ter uma deterioração organizacional, né? Porque, como eu já expliquei há alguns minutos atrás, o fraco no topo, ele vai querer ter fracos embaixo dele. Ele não vai ter pessoas embaixo que o ameacem de ele perder o emprego ou a boquinha mamata. Ele vai querer ter mais gente fraca. Eu falo que é o começo da construção do prédio sobre palafita. As fundações que eram fortes no começo começam a ficar fracas e substituídas. E aquele império que estava na glória começa a ter o seu futuro claramente colocado em risco. Outra coisa que acontece com essa elevação de pessoas sem capacidade, sem responsabilidade para posições de poder, é a deterioração do sistema. Por quê? Porque as pessoas boas, que têm capacidade, que têm condições de subir postos mais altos, de ter resultado, começam a ver o topo quem está ocupando e começam a ver que elas são preteridas na sua movimentação, porque o topo que é gente mais fraca que nem eles, essa pessoa vai para o mercado, vai para a concorrência, e fala, poxa, eu estou perdendo talento. Não! Você está expulsando o talento. Ao você ter gente incompetente no topo da sua organização, você faz com que o competente saia. Então esse é um grande sinal que você está com um problema de liderança no topo da sua organização ou em topos de função. Porque a pessoa boa, o profissional bom, ele não se associa com gente fraca, com gente ruim, com pessoas de má índole. Ele vai buscar o seu espaço se ele tiver coragem. Ele vai para o mercado. Então entenda, você está perdendo talento, tem alguma coisa muito errada. E não é com o talento, é para cima. É com a liderança fraca, amigocracia, corporativismo, Peter Principle. Entenda, isso é o começo do seu fracasso. Essas pessoas que vão estar tomando as suas decisões estratégicas nos diferentes níveis da organização e depois você vai colher resultado ruim, você não sabe por quê. Sabe sim, pessoa fraca. Evidentemente, quanto pessoas mais fracas você vai tendo na sua organização, porque ela vai ficando, né, uma amigocracia de gente ruim, a produtividade cai. Com a produtividade caindo, ela precisa de mais gente para trabalhar, a estrutura começa a engordar, começa a ficar pesada, ineficiente e cara, financeiramente você vai sentir isso no teu resultado, lá na frente, e você fala, o que está acontecendo que eu estou perdendo produtividade? Simples, você tem uma liderança fraca no seu topo. Outra coisa que acontece muito claramente é a propagação da incompetência, né? Porque se o topo é incompetente e ele se une a pessoas fracas, a incompetência começa a se instalar na organização. Eu falo que é o começo do surgimento do corporativismo, né? Onde você começa a ter uma organização de pessoas fracas, de pessoas que estão no excesso do limite da sua competência. Então ela começa a se preocupar não mais com o dia a dia, com o resultado, em como ela se mantém, como ela consegue fazer coluios e politicagem e cafezinhos, para que os ruins se segurem. Eu brinco, as pessoas amarrando o cadarço uma com a outra, fazendo um pacto do mal, para que todas andem junto, e na hora que surge o carneirinho negro, que eu falo que é o talento, que é o potencial da organização, achar uma maneira de fagocitar e de expulsá-lo, né? Porque ele é o risco para o sistema, é o corporativismo agindo. Eu tenho certeza que todos vocês, nas suas organizações, vivem isso, sabem o que eu estou falando. Talvez em uma outra organização que realmente tenha meritocracia, tenha sistema de alta performance instalado, isso não existe, a cultura de performance. Mas 95% das empresas não são assim, familiares pior ainda. Então esse é o começo do problema da crise estratégica. São pessoas fracas que vão subindo, chegam no ponto de competência, de poder, começam a tomar as decisões estratégicas da empresa, se cercam de pessoas mais fracas, expulsam as pessoas de potencial do sistema e elas acelerando a doença, a endemia da fragilidade de capacidade de tomar decisão e de fazer as coisas corretas, de buscar resultado. Então você pensa, uma empresa que um momento da sua vida já teve vagas, as posições da pirâmide ocupadas por pessoas competentes, com o passar do tempo, ao viver um sistema como esse, as pessoas vão saindo, vão sendo substituídas, e as que vão subindo vão, um momento da sua vida, virando incompetentes, até uma hora que você fica com uma organização totalmente incompetente. E lá em cima, as pessoas que deveriam tomar ação sobre isso, acionista, conselho de administração ou executivo-chave, esse faz parte do sistema, ele é incompetente, muitas vezes também um fraco, não o fazem, ficando com uma organização totalmente incompetente, que vai ter um resultado equivalente. Eu espero ter sido claro para você nesse primeiro ponto e espero encontrar você no próximo vídeo.